Senhor Jesus, fala conosco nessa manhã. Precisamos ouvir a Tua voz. Precisamos compreender as Escrituras. Precisamos nos relacionar com o Senhor através delas. Pedimos que o Senhor tome conta do nosso coração, da nossa alma. Aquieta a nossa alma nesse momento, para que nós possamos estar prontos para ouvir o que o Senhor tem para comunicar nessa manhã. Sabemos, meu Pai, que o Senhor já está nesse lugar, movendo e tocando os nossos corações. E agora nós precisamos nos alimentar da Tua palavra. Ela é viva e poderosa para transformar a nossa vida. Eu peço que o Senhor tire do nosso meio toda a distração. Dá uma palavra de ordem nos céus desse lugar, a fim, ó Pai, de que o Teu Espírito Santo somente se manifeste nesse lugar, ministrando a Tua palavra nos nossos corações. Ela é viva e eficaz, mais penetrante do que espada de dois gumes, e poderosa para dividir aquilo que é alma e aquilo que é espírito. Queremos ser ministrados pelo Senhor nessa manhã. Assim nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Quem concorda, diga amém. Abra sua Bíblia comigo no livro de João, capítulo 1, verso 1. O tema da mensagem de hoje é a supremacia de Cristo. Vamos ler a palavra de Deus. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era... Vou ler de novo, versículo 1. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era... Ele, a palavra, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas através... E sem Ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, mas as trevas não a venceram. Olhe para mim por um instante. Em João capítulo 1, no versículo 1, as Escrituras estão apontando para a palavra, para o verbo, em algumas traduções. Elas estão fazendo um apontamento de que a palavra estava no princípio, a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Diz que tudo o que foi feito desde o princípio, remetendo a Gênesis capítulo 1, no princípio Deus criou céus e a terra. Tudo foi feito pela palavra. Agora eu pergunto para vocês, quem é o verbo vivo? Quem é a palavra? Quem é a palavra, igreja? Jesus. Glória a Deus. Eu vou desconstruir um entendimento que há muito tempo vem se instalando no nosso meio sobre algo que divide quem Deus é e o que Ele significa. Eu sei que é um assunto que vai dar um pouquinho de pano para manga. Depois, se você tiver alguma dúvida sobre esse assunto que eu não consegui esclarecer aqui, você vai me chamar em box e eu vou esclarecer você com todas as bases bíblicas necessárias, além das que eu já tenho aqui, tá bom? Então não fica com dúvida depois sobre o que eu vou ministrar. Até compartilhei com o Gabriel, falei, Gabriel, eu nem vou trazer assunto muito polêmico e tal, mas em oração eu preciso, eu ouvi a voz de Deus e eu preciso ministrar sobre esse assunto nessa manhã, amém? Então é o seguinte, irmãos, vamos começar do princípio. Abre comigo a sua Bíblia, no livro de Isaías, capítulo 43, verso 11. Ou melhor, Fabiano, abre Isaías 43, 11. Gabriel, abre para mim lá, Isaías 44, 24. Mandu, abre para mim Isaías 46, 9. Quem vai ler é os irmãos aqui, eu não vou ler nada. Felipe, abre para mim João 1, 14. Dri, abre para mim Tiago 2,19. Mara, abre para mim Efésios 4,4. Quem gosta de ler Bíblia, diga amém. Cadê o pastor Juninho? Pastor Juninho, Efésios 3,10 para você. E André Luiz, você mesmo, André. Não estava para trás, não. 1 Pedro 4,10. Vamos lá, Isaías 43, 11. Pode ler, Fá. Vocês ouviram o que ele leu, irmãos? Deus está dizendo lá em Isaías 43, 11. Eu mesmo sou o Senhor, e além de mim não há, diga assim, além dele
não há Salvador. Isso ele está falando no Antigo Testamento. Agora Isaías 44, 24. Nem sei quem que é. Você viu o que ele disse? Eu sou o teu Redentor, aquele que te formou do ventre materno. Eu, o Senhor, fiz tudo sozinho. Espera aí, como que ele fez tudo sozinho? Ele falou, eu estendi os céus e a terra e não tinha ninguém comigo. Ele falou, eu fiz tudo sozinho. Isaías 46, 9. Lê lá, Mandu. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade. Eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Ele disse assim, que só ele é Deus e não há ninguém semelhante a ele. Ou seja, além de Deus não existe outro. Além de Deus não existe outro. Tiago 2,19. Aí. Você viu o que o Tiago está falando? Crê tu na existência de um só Deus? Os demônios também creem. E ó, treme de medo. Efésios 4:4. Pode continuar. O 5 e o 6. Amém. Então, diga comigo assim, há um Senhor. Há um só Deus. Os irmãos estão entendendo? É um Senhor, é um só Deus. Vamos lá, Efésios 3:10, bispo. Três, 10. Amém. A intenção dessa graça é que agora, mediante a multiforme sabedoria de Deus, se tornasse conhecida dos principados nas regiões celestiais. 1 Pedro 4:10, André. Então ele fala também lá em 1 Pedro, servi uns aos outros, conforme o dom que cada um recebeu, como bons administradores da multiforme graça de Deus. Vamos montar o quebra-cabeça de todos esses versículos bíblicos. Onde eu quero chegar, irmãos? Deus é um só. Não existem três deuses. Não é dividido em três deuses. Geralmente as pessoas confundem. Eu oro para Deus, eu oro para Jesus ou para o Espírito Santo? Eu oro falando com o Espírito Santo, eu oro em nome de Jesus, mas eu tenho que falar com quem? Com Deus. Não são três pessoas, é uma pessoa só. Existe só um Deus, é um só Senhor. Ao longo dos tempos, aproximadamente 350 depois de Cristo, a nossa Igreja Católica Romana sofreu uma grande influência do paganismo e pelo governo romano, sendo influenciadas pelos deuses das outras religiões. Os deuses egípcios, os deuses hinduístas, os deuses babilônicos e os deuses gregos, todos eram compostos por uma tríade. O que significa uma tríade? Três deuses diferentes. Três deuses que eram compostos para direcionar ou conduzir um povo segundo uma crença. Então todas as religiões do paganismo, na época em Roma, quando estava se estabelecendo o cristianismo, nós sofremos uma grande influência do paganismo de Roma, destituindo um único só Deus em três. Presta atenção. No Antigo Testamento, Deus se manifestou aos hebreus em 72 formas diferentes. O Deus da provisão, o Deus dos exércitos, o Deus da cura, o Deus disso, o Deus daquilo. 72 formas diferentes. E nem por isso os hebreus creem em 72 deuses diferentes. Para o judeu messiânico, falar que existe uma tríade ou a trindade é uma blasfêmia. Porque o próprio Deus fala que eu sou Deus e fora de mim não há outro. Então a palavra trindade ela nem está escrita na Bíblia.
A palavra trindade você nunca vai achar nas escrituras. Por quê? Porque ela foi inventada. O argumento de alguns homens, como o deles, Ariovaldo Ramos, é que no princípio, lá em Gênesis, quando fala Deus criou os céus e a terra, ele não fala Eloí, ele fala Elohim. E Elohim, ele se torna plural nessa passagem. Então fala, no princípio deuses criaram. Só que essa tradução de Elohim não fala da unicidade de Deus, fala da complexibilidade de Deus, fala da multiforme graça de Deus. Eu vou ensinar algo para vocês muito importante. Abre em Isaías capítulo 53, comigo lá, por favor, versículo 1. Vamos construir algo correto nas escrituras nessa manhã. Isaías 53, 1 é uma mensagem muito importante, todos conhecem, fala sobre que Cristo levou as nossas enfermidades, os nossos pecados na cruz, pelas suas pisaduras fomos sarados. Mas eu quero me abster somente no versículo 1. Isaías 53, 1, quem achou, diga amém. Ora, quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o que foi revelado? O braço de Yahvé. Presta atenção, nos versículos 2 ao 10, de quem o Senhor está falando ali? Sobre quem Deus está falando nas escrituras? Quem é o braço de Yahvé? Quem, igreja? Jesus, diga Jesus. Você vai ver que no versículo 2 ao versículo 10, ele está falando sobre Jesus. Então vem falando e tal, e ele levou sobre si as nossas enfermidades, tal. Agradou a Deus moê-lo. Presta atenção. Olha para mim agora, é importante para você compreender. Imagina que esse ser aqui, cheio de falha e pecaminoso, fosse Deus, tá bom? Então, Deus é isso aqui. E Yeshua é o Salvador, é o braço dele, como ele disse. A quem se manifestou o braço? Pela multiforme graça e sabedoria de Deus, ele se manifestou como um braço salvador da humanidade. Sim ou não? O braço salvador retornou para a glória. Depois veio à terra o braço do Ruach. Quem é o Ruach? O Espírito Consolador. Vocês estão entendendo? Mas porque o meu braço foi lá e se manifestou, eu dividi ele do meu corpo ou não? Sim ou não? Mas ele se manifestou. Então vamos lá. Deus criou os céus e a terra. Em determinado momento o próprio Deus veio e se fez carne entre nós. Felipe, lê para mim João 1,14. Fica olhando o que o Felipe vai ler. O próprio Deus, a própria palavra se fez carne e habitou entre nós. Ele se fez carne e habitou entre nós como Yeshua, o Salvador. Ele veio e como braço do Senhor. Quem creu na nossa pregação? Quem creu na pregação da salvação? Isaías 53. E a quem se manifestou o braço do Senhor? O braço do Senhor se manifestou a todos aqueles que creem nele. Então ele se manifestou como Yeshua, Salvador, e como Ruach, Consolador, mas nem por isso ele se dividiu em três. As tias do cultinho, minha esposa em específico, ela ministra para as crianças que Deus é igual à água. Como que funciona a água? Em três estados: sólido, líquido e gasoso. Minha filha está aprendendo isso na 4ª série. Sólido, líquido e gasoso. Por que ela evapora, ela deixa de ser água? Não, porque os componentes estão mesmo lá, estão os mesmos. H2O. Então está lá o componente da água. Porque ela virou gelo, ela deixou de ser água? Também não. Então a gente compara Deus igual a água, em três estados diferentes: sólido, líquido e gasoso. Só que Deus é o mesmo. A multiforme, ou seja, as muitas formas, a sabedoria e a graça de Deus se manifesta dessa forma. Aí abriu-se os céus e Estevão viu Yeshua assentado à destra de Deus Pai. Deus estava manifesto como Pai e Yeshua o seu braço como Filho. Qual a dificuldade de absorver isso? O problema é que a nossa cabeça é muito limitada. E nós herdamos uma mentalidade pagã, dividindo Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. E eu dou R$1.000 para quem achar na Bíblia escrito Deus Filho e Deus Espírito. Eu dou R$1.000. Pode procurar na sua Bíblia. Deus Pai existe, mas Deus Filho e Deus Espírito não tem. Porque os três são só um. Não são três pessoas, é uma pessoa. Vocês estão entendendo, irmãos? Então, para entender a supremacia de Cristo, nós temos que entender, mas ao longo da nossa caminhada, nós vamos entendendo que é três. Para quem que eu oro? Para o Espírito Santo, para Jesus, para Deus?
Vamos lá, agora eu vou desmistificar o que está de caraminhola na sua cabeça. No Antigo Testamento, Deus disse, eu sou. Sim ou não? No Novo Testamento, Yeshua, Jesus disse, diga aos outros que eu sou. Mas quem é eu sou? É o Filho ou é o Pai? Êxodo capítulo 20. Deus disse assim, eu sou o Senhor do sábado. Mateus capítulo 12. Jesus disse, eu sou o Senhor do sábado. Quem é o Senhor do sábado? O Pai ou o Filho? No Antigo Testamento, em Êxodo, Deus disse assim, eu sou o primeiro e o último, o princípio e o fim. Lá em Apocalipse, Jesus fala, eu sou o primeiro e o derradeiro, o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Mas espera aí, quem é quem? É o Pai que é o primeiro e o último, é o Filho, quem que é? Vocês estão entendendo? Que se a gente dividir eles, a gente não consegue entender o poder de Deus. A gente não vai conseguir entender a soberania, a supremacia de Deus na terra. Pelo que Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome. Espera aí, Deus deu um nome para o Filho dele que vai estar acima do nome dele, que negócio é esse? Ele é o Criador, mas ele deu um nome para o Filho dele que vai estar acima. Não, o nome que está acima de todo nome é do próprio Deus. Apenas ele se manifestou com esse nome de poderoso de Salvador. Estão entendendo, irmãos? Então, ao longo do tempo, nós viemos criando uma mentalidade de que nós dividimos Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. E algumas pessoas que pregam, né, e entendem o unicismo radical e extremo, eu descarto esse tipo de unicismo. Por quê? Porque eles não creem na divindade de Cristo como o próprio Deus. Eles descartam e eles colocam Cristo apenas como Salvador e depois não existe mais. Então, eles descaracterizam a divindade do próprio Deus na terra como Cristo e do Espírito como também a divindade do próprio Deus movendo entre nós. É Espírito Santo de nós, olhe para mim, nós somos Espírito, nós não somos carne. Nós habitamos dentro de um corpo, possuímos uma alma, mas nós somos Espírito. Diz que Deus soprou em nós o Espírito de vida. Gênesis capítulo 1. Deus soprou no homem o Espírito de vida, ou traduzido na tradução do Ferreira de Almeida, fôlego de vida. Mas eu fico com a outra tradução do Espírito de vida. Então nós somos Espírito, habitamos dentro de um corpo e possuímos uma alma. Agora sabe o que é interessante saber? Que o próprio Deus fez de nós Espírito. E o próprio Deus é Espírito. João capítulo 4, versículo 24. Deus é Espírito, importa que seus adoradores o adorem. Então Deus é? Nós também somos Espírito. Então, se Deus é Espírito, e Ele habita em nós hoje, através do Espírito Santo, quem que é? É um outro Espírito, fora o Espírito de Deus? Ou é o próprio Deus? Quem crê que é o próprio Deus? Porque não tem dois Espíritos de Deus. Não é Deus que é um Espírito, e é um outro Espírito que é o Espírito Santo. É um só. É um só. Então fecha a sua mente em todo ensinamento pagão e religioso de Roma, e fecha o seu ensinamento nas Escrituras. Ele disse assim, eu sou o Salvador, além de mim não há outro. Ele se manifestou para salvar a humanidade caída e destituída da sua glória por causa do pecado. Depois ele ascendeu ao céu, a manifestação do Salvador, e enviou para nós, para continuar mantendo a salvação em nós, o Espírito Santo Consolador. Esse é o próprio Deus que habita em mim e em você. Um menino nasceu, como um filho se nos deu. Ele é o próprio Deus que habita em? Nós cantamos toda semana. Ele é o próprio Deus que vive em mim. Então Ele vive em mim, Ele vive em você, é o próprio Deus. Ele deixou a sua glória, como Felipe leu, e se manifestou aqui em carne. Quem sofreu por mim e por você, quem padeceu naquela cruz foi o próprio Deus. E muitas vezes nós não valorizamos o que Ele faz. Nós celebramos uma ceia que muitas vezes para muitos cristãos não tem valor. Porque não entende que o próprio Deus se fez carne, se manifestou entre nós. E eu não tenho dificuldade de absorver dessa forma. Para o judeu, Deus é um Deus morfe. Como é um Deus morfe? Eu vou mostrar para vocês. Imagina que esse palco é uma cena de teatro. Quem já assistiu teatro aí? Então uma pessoa, ela se veste de um personagem, e ela vem como pai. Ela é o pai da família, e ele se manifestou como personagem. Ele saiu, foi atrás das cortinas, se trocou, voltou e se manifestou como filho. Beleza, ele é outro personagem. Voltou atrás das cortinas. Aí veio e se manifestou como Espírito Santo. Isso, para o judeu, é chamado de um Deus morfe. Ou seja, ele se manifesta de muitas formas para que um propósito se cumpra na nossa vida. Então Deus se manifesta de muitas formas. Deus se manifestou em 72 formas diferentes
para os judeus lá atrás, lá no Antigo Testamento. E nem por isso eles creram em 72 deuses. Eles creem que existe um só Deus. Quem crê que existe um só Deus? Para entender a soberania, a supremacia de Cristo, que eu quero pregar para vocês nessa manhã, nós temos que entender que Deus é um só. E quem é Jesus Cristo? Jesus Cristo é o próprio Deus. Eu tenho muitas mais passagens bíblicas que não dá tempo de ler, senão eu não consigo explicar o que eu preciso. Eu tenho muito mais, eu vou jogar depois no WhatsApp da igreja, para vocês conferirem nas escrituras se o que eu estou falando é correto. Eu não quero que ninguém fique com trevo na cabeça, não quero que gere dúvida no coração de ninguém. Eu quero que a própria Bíblia fale no coração de vocês, a fim de que vocês tenham um grande entendimento de quem é Deus e o que Ele deseja fazer nas nossas vidas. Porque quanto mais eu conheço a Deus, mais eu me relaciono com Ele, sim ou não? Quanto mais eu conheço a Deus, mais eu estou perto do seu propósito. Então tudo isso que eu estou ministrando sobre vocês, é para que eu consiga conduzir o coração de vocês mais perto de Deus. Sabe por que a vida do cristão é uma montanha russa? Olhe para mim. Eu já preguei isso. Montanha russa. Um dia está lá em cima. Deixa queimar, deixa queimar. Está dando piroleta aqui na igreja, deixa queimar. Aí de repente faz assim, ó. Desmorona. Aí depois, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Aí está lá em cima de novo. Aí de repente, deixa esfriar, deixa esfriar. E aí vai lá embaixo. Sabe por quê? Por causa do entendimento de quem o crente tem sobre Deus. O que o pastor Juninho e eu estamos tentando fazer aqui é desconstruir uma mentalidade pagã, religiosa, uma mentalidade que vem de um sincretismo religioso, que vem de um misticismo religioso, a fim de que permaneça nos nossos corações aquilo que é puro e verdadeiro, a palavra de Deus. Então, muitas pregações que a gente vem fazendo, a gente vem desconstruindo uma mentalidade religiosa. A maioria dos meus líderes hoje, levanta aqui, Fer, agora você vai ficar de pé. A maioria dos meus líderes aqui estão tudo de bermuda. A maioria dos líderes aqui está de bermuda. Eu só não vim de bermuda porque ia ter visitante. Falei, pô, o visitante vai ver eu de bermuda, essa perna branca minha aqui, não vai dar certo. Mas a gente não tem nenhum peso no que diz respeito à religião. Não, tem que vestir com terno e gravata. O que adianta vestir terno e gravata e ficar roubando o povo de domingo lá? O que adianta vestir terno e gravata e não ter sensibilidade sobre o reino, sobre os necessitados? O que adianta vestir terno e gravata e não consegue ajudar uma pessoa que está na rua com o vício das drogas? Estão entendendo, irmãos? Então, o que eu visto não define quem eu sou, mas olhe para mim. O que eu faço para Deus define quem eu sou. O que nós estamos fazendo para Deus. O que nós estamos construindo para Deus. Isso é o que verdadeiramente importa. Então vamos lá. Todos creem que existe um só Deus, diga amém. Agora eu vou começar a pregar, beleza? Essa aí foi só a introdução da mensagem. A supremacia de Cristo. Abre comigo em Colossenses capítulo 1, verso 15. Quem achou, diga amém. Ele é a imagem do Deus, o primogênito de toda, porquanto nele foram criadas todas nos céus e as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou dominações, sejam governos ou poderes, tudo foi criado por ele e para. Ele existe antes de tudo que há. Olha como já cai por terra toda a relação da trindade. Se ele existe antes de tudo que há, e quem define a trindade crê que Cristo nasceu somente depois que ele se manifestou em carne nessa terra, já cai por terra toda a teoria sobre a trindade. Porque muitos da trindade, a maioria deles, creem que Jesus Cristo foi manifesto naquele momento em que ele nasceu da Virgem Maria. Mas as escrituras apontam em Colossenses que ele existe antes de tudo que há, e nele todas as coisas subsistem. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, a fim de que absolutamente tudo ele tenha, diga comigo, supremacia. Porquanto foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por intermédio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue vertido na cruz. Diga amém. Então a gente vê quem é o próprio Cristo. Ele é a imagem do Deus invisível, ele é o primogênito de toda a criação, tudo foi criado por ele, os céus, a terra, o universo, as coisas desse mundo e as coisas do mundo por vir foram criadas por Jesus Cristo. E agora, vamos entender, toda vez que nós falamos Jesus Cristo, nós estamos falando do próprio Deus. Jesus e Yeshua, Salvador. Cristo,
o Messias, o ungido. Senhor, Yahvé. YHWH. Deus se manifestou no Antigo Testamento dessa forma. Diga ao povo que eu sou o que sou. E ele soltou um tetragrama para eles dizendo YHWH. Traduzido para a nossa literatura de hoje, fala Yahvé. Ou outros irmãozinhos falam Jeová. Mas, eu não vou fazer brincadeira não, já prometi que eu não vou brincar com essas coisas mais. Mas Yahvé, para nosso entendimento, significa o Senhor. Diga assim, Senhor. Yahvé. YHWH. Então vocês estão entendendo que quando Deus se manifestou, eles falaram, Senhor, fala o teu nome, revela quem tu és. Ele falou YHWH. Traduz aí vocês, que vocês acharem melhor. Tá bom? Então YHWH significa Senhor. Quando nós falamos Senhor, Jesus, Cristo, nós estamos falando das três manifestações de Deus. Senhor, Yahvé, Jesus, Salvador, Cristo, ungido, o Espírito Santo. Senhor, Jesus, Cristo. Senhor, YHWH. Jesus, Yeshua, Salvador. Cristo, ungido, o Espírito Santo. Então o nome de Deus, diga assim, o nome de Deus é Senhor, Jesus, Cristo. Ficou claro, irmãos? O nome de Deus é um só, Senhor Jesus Cristo. Mas Ele se manifestou como Senhor, Ele se manifestou como Salvador. E Ele está manifesto nessa manhã como o Espírito Santo Consolador. Os irmãos estão entendendo? É esse entendimento que eu quero que vocês tenham sobre quem é Deus. O nome do nosso Deus, que foi dado acima de todo nome, Ele mesmo deu o nome para Ele. Ele falou, eu vou chamar Senhor Jesus Cristo. Foi o que Ele falou, foi o que Ele manifestou. Então você pode ver que depois que Cristo morreu, a maioria das menções nas Escrituras, principalmente para o apóstolo Paulo, ele fala sobre Cristo. Por quê? Porque o que estava se movendo no meio deles era o ungido, o Espírito Santo, o qual eles faziam menção sobre Cristo. O próprio Cristo manifesta entre eles dessa forma, agindo no Espírito. Então para Paulo, Jesus não era um, o Espírito Consolador, o Cristo outro, e Yahvé o Criador outro. Não era, nunca foi, nunca vai ser. Essa mentalidade quem trouxe para a gente foi uns religiosos da época, os que se deixaram influenciar pelo governo de Roma e pelo paganismo das outras religiões, babilônicas, egípcias, etc. Então não deixa a nossa mentalidade se influenciar, porque a supremacia de Cristo é porque Ele é o Criador dos céus, da terra e do universo. Ele criou a minha vida e a sua. Nós só estamos aqui nessa manhã porque Cristo criou eu e você. O Senhor Jesus Cristo, Ele fez a minha vida e a sua. E nós existimos nessa manhã para cantar músicas para Ele, para aprender a sua palavra, para sair lá fora, para ajudar quem precisa, porque Ele nos criou para a glória dEle. Nós não somos criados para a nossa glória ou para o nosso bem-estar. Eu já falei, cristianismo não é sinônimo de sucesso pessoal. Cristianismo não é sinônimo de bem-estar pessoal, como as igrejas pregam por aí. Cristianismo é sinônimo de encontrar o propósito de Deus e viver nele. Seja na dificuldade, seja na abundância, seja na doença, seja na saúde, seja em meio a qualquer circunstância. Eu encontro o propósito de Deus e vivo por ele. Quinta-feira eu preguei, quanto custa ser um cristão? Quem estava aqui quinta-feira? Já melhorou os calos aí da pancada? Passou um gelol espiritual aí? Eu preguei quanto custa ser um cristão. E eu falei para vocês, irmãos, olhe para mim, para ser um cristão, custa muito. Vira para a pessoa que está do seu lado e diga para ela assim, ó, vai custar toda a sua vida. O porquê vai custar toda a sua vida, irmãos? Porque toda a sua vida foi criada para ser gasta para o propósito de Deus. A sua vida não foi criada, e nem a minha, para ser gasta com os meus propósitos, com os meus prazeres, com as minhas vontades. A minha vida e a sua foi criada para ser gasta para o propósito de Deus. Pastor, qual é o propósito de Deus? Não vou falar de novo, vai ler a Bíblia agora. Vai ler a Bíblia, vai sim. O propósito de Deus é que o homem volte a ter plena comunhão com Ele. Se você já tem comunhão com Deus, então faça isso para outras pessoas. 1 Pedro 2,9. Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele fez isso para nós, para quê? Para que a gente possa anunciar as virtudes, os poderes de Jesus, ou seja, as coisas maravilhosas que Jesus fez na nossa vida, anunciar para as outras. Jesus fez alguma coisa maravilhosa na sua vida? Então você tem que anunciar para outras pessoas.
O propósito nosso hoje é reconciliar o homem pecador, o homem caído no pecado com Deus. Essa é a função da igreja. A igreja é uma extensão do ministério de Jesus Cristo. Nós somos o corpo de Jesus, sim ou não? O corpo anda? Sim ou não? E se o corpo anda, nós temos que andar nessa terra. E Jesus vai andar direcionando eu e você para que a gente possa cumprir o propósito dele. Andar 400 quilômetros quase para chegar lá nos quilombola. Dormir no meio das baratas, no meio dos ratos, no meio das aranhas. Dormir com esses irmãos roncando lá, eu não dou conta, irmãos. Ó, juro para vocês, a barata, a aranha, até a cobra que o Jonas achou lá, eu até suporto, mas os irmãos roncando, o Nicodemos e o Neto, misericórdia, campeão. O Jonas tem uma gravação do ronco de vocês, eu vou colocar no WhatsApp da igreja, viu? Eu fui dormir lá em cima, na casa da dona Natalina lá, que não dava conta de dormir com vocês lá não. Tô brincando, Nico, amo vocês. Mas sabe para quê, irmão, que a gente vai lá ouvir o ronco dos irmãos? Para cumprir o propósito de Deus. Porque Deus quer cumprir um propósito através da nossa vida. E olha para mim, igreja. Mês que vem não, nesse mês já. Dia 26/11. Uma tribo inteira de índios vão passar pelas águas do batismo. Para que a supremacia de Cristo também esteja naquela aldeia. Para que a supremacia de Cristo se manifeste naquela aldeia. Não só na minha vida já manifestou, glória a Deus. Mas eu não quero ir para a eternidade, eu não quero que o propósito se cumpra e eu não fazer nada. Eu quero sim me mover mediante o propósito. Por isso eu tenho que entender quem é o Senhor Jesus Cristo na minha vida, o que Ele me chamou para fazer, aonde eu tenho que ir, o que vai se completar através da minha vida. É isso que eu tenho que entender e me mover mediante isso, irmãos. Com dinheiro ou sem dinheiro, com carro ou sem carro, com saúde ou sem saúde, nós vamos fazer a obra de Deus, independente da circunstância ao nosso redor. Sabe por quê? Porque para ser cristão custa muito caro. Eu não ia ler, mas abre lá, 2 Coríntios capítulo 11. Eu não ia ler, mas agora eu vou dar uma cajadada em vocês. 2 Coríntios 11, 20. Vamos entender aqui. Quem tá entendendo, diga amém. 2 Coríntios 11, 20. Porquanto, de fato, acolheis até quem vos escraviza ou vos explora, ou aqueles que sobre vós se exaltam, e até mesmo suportai quem vos esbofeteia. Versículo 21, para minha vergonha devo admitir que fomos fracos. Todavia, naquilo em que todos os outros atrevem a se orgulhar, falando como louco, também eu me atrevo. Ó Paulo falando, segura a bomba aí. Ora, eles são hebreus, eu também sou. São israelitas, eu também sou. São descendentes de Abraão, eu também sou. São servos de Cristo, eu ainda mais. Me expresso como se estivesse enlouquecido, pois eu trabalhei muito mais. Fui encarcerado mais vezes. Fui açoitado mais severamente. Em perigo de morte várias vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui espancado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei um dia e uma noite exposto à fúria do mar. Muitas vezes passei por perigos em viagens, indo para o Vale do Ribeira. Perigos em rios, perigos entre assaltantes, perigo entre meus próprios compatriotas. Perigo entre os gentios, perigos na cidade, perigo no deserto, perigos no mar, perigo entre os falsos irmãos. Trabalhei arduamente. Aí, Paulo trabalha, viu, pastores? Trabalhei arduamente por diversas vezes, fiquei sem dormir. Passei fome e sede, diga assim, Paulo passou fome. Passou sede também. Ele continua dizendo, e muitas vezes atravessei longos períodos em jejum, suportei frio e nudez. Além de tudo isso, pesa diariamente sobre mim a responsabilidade que tenho para com todas as igrejas. Ora, quem se enfraquece, que eu semelhantemente não me sinto enfraquecido. Quem se escandaliza, que eu de igual forma não fique indignado. Se portanto devo mergulhar, então que seja nas atitudes que revelam a minha própria fraqueza. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus, que é bendito por toda a eternidade, sabe que eu não estou falseando a verdade. E tal. Olhe para mim. Alguém aqui sofreu como Paulo? Levanta a mão que eu quero te abraçar. Puxa vida, ninguém sofreu como Paulo. Paulo passou fome, Paulo passou dificuldade, Paulo ficou peladão, que ele não tinha roupa, ele passou nudez. Paulo ficou exposto à fúria do mar. Paulo sofreu apedrejamento. Paulo tomou 39 chibatadas 5 vezes, só de couro. Paulo sofreu demais, sabe por quê, irmãos? Ele falou, pesa sobre mim a responsabilidade que tenho para com todas as igrejas de Jesus Cristo.
Vocês creem que cristianismo é sinônimo de bem-estar pessoal? Vocês creem que cristianismo é sucesso e prosperidade? Sim ou não? Não é, irmãos. Não é, não adianta vocês quererem ficar com essa mentalidade carnal, humana e herege, porque cristianismo nunca foi sinônimo de prosperidade financeira. Nunca foi. Cristianismo é um bem-estar espiritual, ou seja, eu estou com Deus e isso me basta. Se Deus está comigo, posso estar no meio da fúria do mar, pode estar em perigo na cidade, no deserto, posso estar onde for. Se eu estou com Deus, nenhum mal vai me acontecer, porque Ele está comigo, ainda que eu morra. Vocês estão entendendo, irmãos? É muito mais profundo do que ficar pensando em benefícios materiais. Uma igreja do século 21 recebeu uma maldição de que nós temos que olhar para as coisas, enquanto Jesus fala assim, olha para as coisas do alto e não para as coisas da terra, igreja. A supremacia de Cristo vai se completar na nossa vida, sabe quando? Quando eu e você entendermos que o cristianismo tem a ver com amor ao próximo, amor ao reino, amor ao propósito e não amor às coisas. Eu já cansei de dizer isso, eu quero ser redundante nessa manhã. Porque muitas vezes você está muito mais preocupado com o teu propósito do que com o propósito do reino. Está muito mais preocupado com o teu propósito e o teu bem-estar. Não, porque eu tenho que ir lá, eu tenho que fazer aquilo. E para o reino? E as prioridades do reino? O reino é prioridade. O reino não é uma emergência, o reino é uma prioridade. Porque uma emergência nós falamos de algo momentâneo. Prioridade nós falamos de algo eterno. Nós temos que estar envolvidos com aquilo que é prioridade, para que a supremacia de Cristo seja em todas as coisas, absolutamente em tudo. E posso falar uma coisa para vocês agora, de verdade? O único momento em que Cristo não exerce a sua supremacia é quando eu e você, homens, nos tornamos duros de coração. Então Jesus Cristo não pode exercer a supremacia deles. E posso falar uma verdade para você agora? Jesus Cristo era para estar voando na sua vida e através dela. Muitos de vocês estão aqui nessa manhã, eram para estar voando com Deus, para que o propósito se cumprisse. E muitos ainda de vocês estão sentados nos bancos, acomodados, esperando a morte chegar. De verdade. A supremacia de Cristo tem que se manifestar na sua vida numa totalidade. Enquanto muitos estão acomodados, tranquilos, esperando o dia da redenção. Isso não significa que você não vai ser salvo. A salvação é pela fé e não pelas obras. Mas você tem que se manifestar como um verdadeiro filho de Deus, como alguém que entendeu o propósito, como alguém que está indo em direção a algo que Deus estabeleceu. Deus estabeleceu um alvo, nosso alvo é lá, é Cristo. Ele estabeleceu o próprio alvo, é Ele. Então nós temos que ir para aquele alvo, e não para cá, nem para cá. Não pegue atalhos para chegar, porque o caminho continua estreito, é difícil, é cheio de espinho. Crente vai ter provação em todos os momentos. Atos capítulo 14, verso 22, Paulo fala assim, depois de ensinar algumas coisas para ele, fala assim, encorajando eles a perseverar, dizendo que em muitos sofrimentos eles vão ingressar no reino de Deus. Então para ingressar no reino, para viver no reino, para viver com Deus, é debaixo de muito sofrimento. Então se alguém falou para você, vem para Jesus que tudo vai melhorar, esse pastor mentiu para você. Ele mentiu. De verdade, a maior provação que eu tive na minha vida foi depois que eu encontrei Jesus. Ou melhor, que Ele me encontrou. As maiores provações, os momentos de maior dificuldade da minha vida. E por incrível que pareça, a maior decepção e tristeza da minha vida, eu nunca tive tanta decepção. Mas eu não me importo com as decepções, eu me importo com aquilo que Cristo quer fazer através da minha vida. Nós nos importamos com aquilo que Cristo quer fazer em nós e através de nós. Fabiano, todos os momentos de humilhação, de abandono que você sofreu, você e a Carla lá, vai valer a pena, porque vocês estão inseridos no propósito e caminhando naquilo que Deus estabeleceu. Então não dá atenção para as circunstâncias ao redor. Deus deu um dom para vocês, a multiforme graça de Deus se manifestou em vocês, como o André leu em 1 Pedro capítulo 4, versículo 10. Ele deu um dom para quê? Para a gente servir. Mas de verdade, irmãos, eu não vejo 10% da igreja servir como deve servir a Deus. Eu não vejo 10% da igreja servir como precisa servir a Deus. Afinal de contas, pastor, eu tenho as minhas coisas, é o meu propósito, é a minha vida. E o reino de Deus? Buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua vontade, é isso? Buscar em primeiro lugar os seus propósitos e a sua família, é isso? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as outras coisas, Deus cuida, Deus
cuida. Você vai falar, pô Deus, aquele cara que não te serve, aquele ímpio que faz maldade, o cara é satanista, bruxo, macumbeiro, tem dinheiro, eu não tenho. O dinheiro não define quem você é. Você tem algo de muito mais valor, o nome dele é Senhor Jesus Cristo. Então não se preocupe com o dinheiro que está no bolso dos outros. Para de cobiçar o que os outros têm, de dinheiro ou não tem. Se foca naquilo que Jesus quer que você tenha. A presença dele é mais importante do que qualquer dinheiro, creia nisso. Ô pastor, então quer dizer que eu não preciso mais trabalhar, não preciso mais fazer nada? Não, continua fazendo o que você vai fazer. Deus vai direcionar a sua vida. Para uns, ele deu uma porção, para outros ele deu outra. Cabe a cada um administrar com sabedoria o que ele deu. Então não fica reclamando e nem fica com olho gordo no cara da empresa lá que você trabalha, e o cara é bem de vida e você não. Porque o dinheiro não define a vida de um cristão. O que define a vida de um cristão é o relacionamento que ele tem com Deus pelo entendimento gerado pelo Espírito. Para que a supremacia de Cristo se torne poderosa na minha vida e na sua, nós temos que entender essas coisas. Nós temos que viver mediante isso. Agora deixa eu ensinar algo bem importante para vocês. Abre comigo em Efésios capítulo 1, versículo 9. E nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Isto é, diga comigo assim, ó, isto é, de fazer convergir em Cristo tudo quanto existe, todos os elementos que estão no céu, como os que estão na terra, na dispensação da plenitude dos tempos. O mistério da vontade de Deus é que tudo, olhe para mim, tudo venha convergir nele. Olhe para mim, vou falar de novo. Tudo venha convergir nele. Ele é o centro das nossas vidas. Ele é o centro das atenções. Ele é o centro do universo. Ele é o centro de tudo o que existe de físico e material. Ele. Tudo deve convergir nele, porque tudo foi criado por causa dele. Agora deixa eu falar para você. Jesus Cristo não é uma religião. Jesus Cristo não é o teu amuleto de sorte. Jesus Cristo também não é o gênio da lâmpada. Jesus Cristo não é o teu empregado. Jesus Cristo não é um conto de fadas ou uma historinha criada por pessoas. Jesus Cristo não é uma fonte de lucros. Jesus Cristo não é algo que usamos quando somente precisamos dele. Jesus Cristo é o Criador dos céus e da terra e o dono da sua vida. Então as pessoas têm na mentalidade que Cristo é uma religião. Não, ele não é. Cristo não é um amuleto da sorte. Eu carrego uma cruzinha e Cristo está comigo. Não, isso não existe. Não são coisas que definem quem Jesus é na nossa vida. É o nosso relacionamento, o nosso entendimento. Por isso Paulo fala, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, que é o vosso culto racional. E o culto não é só no domingo, o culto é todos os dias. Porque culto fala de cultivar, e cultivar fala de trabalhar. É quando nós trabalhamos para Ele todos os dias da nossa vida. A hora que você acorda e está respirando, já pode prestar culto para Ele. Os irmãos estão entendendo que é muito mais profundo do que... Como eu disse para vocês, Jesus tem o controle de absolutamente tudo. Mas Ele deixou algo para mim e para você. Diga assim, eu não sou um robô. Eu não sou um bonequinho. Nós não somos uma marionete, um boneco nas mãos de Deus. Ele não manipula nós. Ele bate na porta com educação. E Ele só entra se você deixar. Então, para que Cristo exerça supremacia na minha vida e na sua, para que Ele seja soberano em todas as coisas, eu e você temos que abrir a porta do nosso coração e permitir com que Ele faça essa obra maravilhosa. Amém? Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Eu quero que você fale com Ele nesse momento. Em que momento Ele não tem sido soberano na sua vida? Em que momento Ele não tem exercido a supremacia em tudo na sua vida? Em que parte do seu coração Jesus não está dominando? Em que parte dos seus sentimentos e atitudes Ele não está conduzindo? Eu quero que você fale com Ele nesse momento. Quero que você ouça a letra dessa canção que nós vamos liberar nessa manhã. Meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou já
Se eu vender tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra e nem se merece, o amor se ganha, de graça o recebe. Coloque-se de pé nesse momento, igreja. Quero conhecer Jesus. Põe a mão no seu coração e declare: eu quero conhecer. Quero conhecer Jesus. Quero conhecer Jesus e ser achado dele. Aleluia, Senhor. Meu orgulho me tirou do jardim. Declare bem forte. Tua humildade colocou jardim em mim. Se eu vender tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece, o amor se ganha, de graça o recebe. Levanta suas mãos e declare: quero conhecer Jesus. Quero conhecer. Quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Declara esse nome, igreja. Milhares e milhares, meu amado é o mais belo. Declare isso, igreja. Milhares e milhares, meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Yeshua.
Joga as mãos lá em cima e declara: Queremos participar da tua mesa, Yeshua. Tu és Senhor, Salvador e Consolador das nossas vidas. Tu és o único Deus a quem nós amamos e servimos. Tu és o único Deus a quem nós devemos toda honra, glória, louvor, devoção, zelo e amor, Senhor. Você está aqui nessa manhã para se relacionar com nós. O propósito do Senhor se cumpre nessa manhã com a tua igreja. É que nós temos comunhão com Ele. Desejamos tua presença mais que tudo. Desejamos que tu tenhas a supremacia em tudo, o controle e o governo de tudo nas nossas vidas. Estende o teu governo sobre nós. Estende o teu controle sobre os nossos corações, sobre a nossa mente, sobre a nossa alma, sobre as nossas atitudes. Ei, Yeshua, Yeshua, esse nome tem poder, igreja. Yeshua, aleluia. Santo Deus, te adoramos. Queremos participar desse momento de ceia. Aqui está, ó Pai, o pão e o cálice. O pão significa o teu corpo, que foi dado por nós. E o cálice da nova aliança, o sangue que nos lava de todo pecado. Queremos participar desse momento, fortalecendo o nosso relacionamento e a nossa aliança contigo até que o Senhor venha. Queremos fazer desse momento, Pai, um momento em que nós estamos nos unindo entre nós. Aqui não tem divisão nesse corpo, Pai. Aqui não tem ódio, amargura, rancor. Não tem falta de perdão, porque nós nos amamos como o Senhor nos amou, Senhor Jesus. Queremos viver assim, unidos, perseverantes, unânimes até que o Senhor volte. Se alguém entre nós é enfermo nessa manhã, receba a cura em nome de Jesus. Se alguém entre nós fraco, receba força. Se alguém entre nós desanimado, receba ânimo e vigor sobre o teu espírito nessa manhã. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Nos une ainda mais ao teu propósito. Nos une, meu Pai, nessa nova aliança pela qual nós estamos vivendo há tanto tempo, meu Pai. E faz com que a nossa vida esteja debaixo da sua soberania, a fim que todos nós possamos desfrutar do teu poder sobre a tua supremacia.